Oi, gente, tudo bom? É um prazer receber vocês aqui na oficina de estruturas. Muito obrigada, Nália, muito obrigada, Pompeia, por comparecer. E com certeza vai ser uma experiência incrível. Vai ser 2 dias aí muito intensos e a gente agradece por vocês fazerem parte disso, porque, como sempre, a gente está aqui de portas abertas, conosco para receber todo mundo. E só queria dar um pequeno detalhe de um aviso, que hoje, agora pouco, na verdade na hora do almoço, a gente conseguiu abrir a palestra da noite. Então, das 7h30 às 9h30 vai ser lá na Unesp, no Anfiteatro 1. É o embaixo da direção, para quem não conhece, qualquer coisa é só mandar uma mensagem e a gente, enfim, encontra com vocês. E aí tem mais 110 pessoas que vão estar disponíveis para assistir todo esse conteúdo, porque não vale a pena a gente trazer isso e deixar, enfim, dentro do escritório ou dentro da própria escola. Melhor a gente compartilhar, como sempre. E muito obrigada, fique à vontade e é vocês. Bom, boa tarde a todos. É muito bonito o que vocês estão fazendo nessa cidade, nessa região. Então, de fato, parabéns. A gente é que tem que agradecer muito, né, Pompeia? Ser convidado, mas para compartilhar alguma coisa que para a gente é muito precioso, para vocês certamente vai reverberar. A gente sabe que não estamos em vão aqui. Mas parabéns e toquem para frente, porque é um trabalho admirável. A gente pensou em fazer a seguinte disposição na nossa estada aqui em Presidente Prudente. A gente vai começar a falar um pouco, teoricamente, da modulação, essa plataforma de voo, como diz o Pompeia, que nos acompanha desde quando a gente começou a fazer as primeiras experiências, não só construtivas, mas culinárias, não só culinárias, mas de produção de qualquer artefato. E a segunda parte, que vai ser no auditório, vai ter a apresentação do Pompeia. Não percam, é uma das aulas mais bonitas que eu já vi. E a terceira, que vai ser amanhã, serão as oficinas de produção, e aí de começar a trabalhar com o que a gente está chamando de modulação. Talvez um preâmbulo que vale a pena é dizer que a modulação está em absolutamente todo tipo de material construtivo. Desde as argamassas que vêm a construção, ou em forma de endurecimentos, porque viram blocos, ou em forma de outros endurecimentos, porque viram os frisos que unem os blocos, ou os blocos, ou pedaços, ou as barras de madeira, ou as placas, enfim. A modulação é uma experiência muito ampla na produção, na construção dos objetos. Então, não adianta a gente tentar colocar a modulação numa classificação. E também não adianta tirá-la de qualquer classificação, porque uma hora ela vai desaparecer. Ela é o tipo da entidade de vida própria que a gente vai convivendo e esbarrando, mesmo que a gente não conviva, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que manusear. Quem constrói sabe muito bem como é a compatibilização, a dificuldade de compatibilizar módulos construídos, ou mesmo módulos produzidos. E aí você começa a entender porque em determinada hora é melhor você jogar uma grande argamassa, porque ela vai unir os ângulos, ela vai resolver os prumos, ela vai resolver o nível. Ele sabe que são essas 3 grandes operações que regem tanto a ordem do ortogonal, como a ordem do sinuoso, como a ordem do imprevisível. É o prumo, nível e o esquadro. E se dominar essas 3, você vai se tornar um mestre de obra, um mestre da construção, um mestre da observação, mesmo para sair, principalmente para sair dessa XYZ que nos une, né, em Descartes e que nos, às vezes, nos rege mais e às vezes nos dá mais liberdade. E é isso um pouco o convite que a gente gostaria de fazer. Parafraseando, porque a gente veio conversando no avião, que ele disse assim, vou chamar a palestra de modulação e a ilusão da liberdade. E aí ele solta, mesmo com cinto de segurança, 3 metros, porque a gente brinca o tempo inteiro, então você colocaria como uma plataforma de voo. Ele sempre fala, né, o mundo da modulação, assim como o mundo do cálculo, assim como o mundo da engenharia, assim como a resistência dos materiais, não é uma toleira onde você se sucumbe, mas é uma plataforma de onde você alça voo.
Mas a vontade da gente alçar voo está aliado a um desejo de liberdade. Qualquer voo precisa de uma carta. Não existe, existe voos cegos, mas para os kamikazes, mesmo assim, os kamikazes tinham que ser um alvo. Então, não sei quando no mundo a gente fez um voo cego que não tivesse um certo resguardo. Né? Mas essa ilusão de que quando você vê um cubo d'água, você não. O cubo d'água que vocês viram nas Olimpíadas de Pequim, né? Que parece um acumulado de bolhas de sabão que né, são feitas em um plástico. Eu até anotei o nome do plástico, porque para mim sempre nunca os poliestireno. Mas é um XYZ, eu anotei, eu já não vejo. Parece que nasceu de uma coisa do acaso. O acaso na construção civil, ele é muito mais, às vezes, as grandes surpresas, isso é verdade, mas ele é muito mais um indicador de alguma coisa que você tem, de algum pormenor que você tem que tomar conta, né? E regrá-la. Mesmo para dar, por exemplo, tudo bem, você pode fazer o acaso da queima das cerâmicas. É um acaso, mas é um acaso não é uma ilusão de liberdade. Na realidade, a gente vive essa ilusão de liberdade, que é muito boa. A ilusão é o celeiro de muito conhecido da imaginação. Né? A imaginação, a ilusão, a quimera, o desejo. Está sempre num universo extremamente rico de plataformas de voo. Bom, a começar essa conversa nossa, que vem nessa decodificação, a gente pegou, para começar, um pouco da Grécia, da antiguidade grega, mas que a gente já vem carregando a vida há mais tempo. Né? Os arcos não vieram de Roma, são antes, são dos etruscos. Mas quando a gente vê os manuais, as conversas escritas das tentativas de, depois de construído, tentar geometrizar para entender o princípio criativo, que é a caixa preta a caixa preta da imaginação sistemática, da criação do projeto, e a gente chega nessa proporção de você ter aqui 1 e 1,618, que é a proporção áurea, e conseguir ver desde o pequeno até o todo, sabendo que isso aqui responde a uma proporção que se encontrava na natureza. Quer dizer, a primeira pergunta é, tudo bem, eu vou ter que repetir um determinado elemento. Mas eu vou repetir em que proporção? Eu vou repetir com que geometria? Eu vou repetir com que métrica? Já que ele vai chegar ao mundo através da matéria, e a matéria tem dimensão. E eu tenho que determinar as dimensões que eu vou precisar ter para conjugar o todo. Né? Ou seja, se eu vou fazer essa casa, uma coisa que estava conversando no almoço, era muito mais rápido, digamos, no sentido entre o desenho e o canteiro. Empilhar já os jogos todos e saber as juntas, né? Onde é que eu vou encontrar? Esse é muito mais interessante, vou te dar falando. Chegar com esses 2 módulos aqui na própria construção, quando a gente desenha 1 para 1, só que nem sempre a gente pode desenhar 1 para 1, porque a gente está afastado, às vezes, do canteiro, está afastado do lote, a gente está afastado, a gente está de noite em casa desenhando, pensando. O computador ajuda muito, porque ele simula essa repetição com menos graus de erro. Mas aí, quando você pergunta qual a dimensão que eu vou eleger e pedir, é uma das perguntas mais inquietantes. Você termina se entregando um pouco para a construção, para o que existe no mercado, que é uma maneira de você ter, por exemplo, o Andrade Moretti trabalha com um conhecimento muito grande, é um escritório que fez, a última obra, o Instituto Moreira Salles, né? Ele deve visitar quando for em São Paulo, vale a pena. E é um cara que você vê, é um escritório que você vê que eles conhecem com profundidade todos os catálogos. E eles pegam de tudo que existe e tiram partido. Né? E aí, como temos catálogos que às vezes são internacionais, as coisas vão se ampliando. Mas eles não param para fazer uma argamassa.
Eles não param para fazer uma forma. Eles trabalham com os perfis existentes, né? E com tudo, as modulações existentes. Você vai no escritório dele, tem um arsenal, né, de materiais construtivos já industrializados. E tem arquitetos que vão numa outra possibilidade de adequar o material que ele vai fazer, porque vai fazer em argamassa armada ou porque vai fazer em módulo de madeira, e começam a rechear as decisões construtivas com a questão do peso da peça, com a questão do manuseio da peça na obra, se duas pessoas, se uma pessoa, se um pequeno muque, se um pedaço, essa coisa vai alimentando as dimensões que você vai ter que repetir. Esse é um capítulo que vai desde o material de construção, que aí nessa história aqui vence essa modulação e vence principalmente uma competência estrutural construtiva, que é outra coisa que a modulação se presta a pensar. A gente não fez as formas que fazemos hoje, em termos de previsibilidade e dimensão. Não é porque a gente já não tivesse isso na cabeça. Todas as formas já estavam no mundo grego, todas as formas já estavam no mundo romano, todas as formas já existiam no Peru. A questão, né, no Peru, na China, na Tailândia, na Índia, todas as formas compõem o imaginário. A questão é a competência construtiva, em termos de material canteiro, de obra, ou seja, mão de obra, em termos de sistemas estruturais que deem conta das formas que eu imagino. E a gente sempre fala, o balanço sempre a gente quis lançar materiais sem apoio no outro lado. Quando é que a gente começou a fazer isso? Quando a madeira possibilitava avançar, né, numa espécie de contrapeso ao que você colocava, digamos que aqui tem um binário, né? Aqui tudo bem, eu tenho uma vida, mas digamos, se eu construísse aqui um binário e lá e cá e quisesse que isso aqui tivesse balanço, eu precisava ter esse binário de sustentação. Ora, está em balanço e não tem nenhum apoio aqui, significava que eu precisava de um material competentíssimo que resolvesse as questões da tração, da compressão. A compressão já tinha pedra, a tração, ou seja, os grandes... Por que a gente gosta tanto de estudar a casa da cascata do Frank Lloyd Wright? Por quê, né? Não teve tantas outras, não tem umas outras até parecidas. É a primeira vez que a gente lança um balanço maior do que lançava antes. E a gente só conseguiu fazer isso porque tinha aço competente para responder essa geometria. Então, a modulação que a gente vai trabalhar não só está ligada ao todo, como está ligada à competência de cada peça. E cada peça, a competência da sua possibilidade construtiva. Então, conhecer o material é a primeira coisa que o arquiteto, o engenheiro, o construtor precisa saber. Com uma certa naturalidade de que ele conhece o seu ponto de cura, conhece qual é a sua constituição molecular. É como se você conhecesse da marmelada doce, né, da ambrosia, o gosto, como se você tivesse essa acuidade de saber o que está acontecendo aqui, né, no mundo das fibras que vão para um lado, das fibras que vão para o outro, e que se colam, e por isso não se desgrudam, e por isso compensa um esforço da outra. Então, enquanto mais vocês puderem entrar no mundo dos materiais, eu estou aqui, desde que eu cheguei, olhando isso aqui, para saber do que é feito. Tem cáustica. Do quê? É um tubo de madeira com cáustica. Com cáustica, né? E aí, será que é cerâmica? Porque a gente estava falando de cerâmica. E aí, às vezes, a gente consegue sem tocar. É uma coisa que a gente sempre fica brincando, né? Nas aulas, a gente está fazendo um curso junto. E tem um professor que diz que assim, a gente é maduro o suficiente para não precisar mais tocar, lamber, feito criança. Colocar a mão em tudo, colocar tudo na boca. Né? Porque o olho já começou a ter essa memória. Mas desde que eu entrei, eu queria colocar a mão nisso aqui e saber do que se tratava. E é madeira. Madeira e cáustica, né?
Bom, e aí essa proporção áurea que vai sendo confirmada na natureza foi para o homem sempre o respaldo e é até hoje de composição harmônica. Então a gente começa a criar conceitos de beleza que na verdade é uma criação, é um cultivo. A beleza é um cultivo, muito associado às questões de reconhecimento, e esse reconhecimento, no caso da proporção áurea, veio na confirmação de muitas estruturas da natureza. A maioria delas tem essa proporção de desenvolvimento, né? Que é essa proporção que vai de 1 para 1,6. Ou seja, está no caracol, está nas flores, está nas... Você vai mostrar talvez algumas coisas hoje, nas flores, nas folhas, na maneira que se nasce, na maneira que o cabelo nasce. Vai nos acompanhando e vai nos confirmando, nos tirando desse mar de incertezas que é a vida. Essa ideia que vai gerar do homem um certo conforto. A vida é feita de inquietudes e por isso que os confortos não chegam tão bem, né? E esses confortos estão na dimensão que a gente conhece, nas proporções, no modulô do Le Corbusier, que vai buscar o pé direito, a envergadura, as pequenas proporções, as alturas das bancadas, as alturas do guarda-corpo, das janelas. Então, é essa busca incessante de dimensões que nos resolvam. Então, aquele vai, aumenta mais, aqui é 27, 27, 16, 27, 16, e ele vai conquistando as alturas confortáveis para o ser humano, que é uma maneira de você regular. Antigamente não se fazia construção por projeto, mas se sabia exatamente as dimensões que deveriam ter, né? Era Córdoba, que era a dimensão do cotovelo, até isso aqui. Por exemplo, até hoje, você está numa escada, sobe a escada e é super confortável, e você já subiu 110 degraus. Não contou, mas olha para trás e vê que o negócio é alto. Entendeu, gente? Estou com 110 degraus. A qualquer momento eu poderia estar com o coração batendo e não estou. A primeira coisa que você faz, mede. Então, você não tem nenhum tipo de medida métrica, assim, metros. Aí você vai com o pé no espelho. Vem com o pé, ela tem um pé e 3 dedos, e aqui meio pé. E guarda na memória, no caderninho, ou então um palmo e 4 dedos. Depende muito do que você... Eu me lembro que eu estou há 20 anos fazendo guarda-corpo para minha casa. Quer dizer, estou no 11º andar, que vai no 14º andar. Tem uma mureta de 30 centímetros, o companheiro conhece. E um infinito, e ela além. Não tem guarda. E eu já estou começando a me incomodar por causa da função da limpeza, que fica em maus pedaços. E aí eu vi um guarda-corpo que eu gostei muito, porque o problema do guarda-corpo é qual é a altura que eu fico confortável, sentado, porque o guarda-corpo não passa no seu olho, né? E ao mesmo tempo em pé eu fico segura. Aí eu cheguei à conclusão que o guarda-corpo do IAB é ideal. Aí eu fiquei assim, eu não sabia onde é que era, lá exatamente aqui onde fica o biquíni. Aqui, quando começa o dedo. E aí eu ficava conversando com o cara assim. Então, você não tem um médico, mas você é um médico. Você é a medida da sua memória de conforto. E aí, claro, existem pessoas que têm 1,40 m, 1,50 m, 60, 70, 90, 2 metros. Mas você vai para uma média e começa a regrar. Então é que até hoje a gente descobre o Le Corbusier muito através das suas medições. Quem foi no lado reto, e é ranzinza, porque tem gente que ranzinza obsessivo e arquiteto é um bicho obsessivo, né? O Ansel Turraça. Ele mediu a célula e veio espumando, que o Le Corbusier tinha feito todo aquele barulho para tornar esse módulo obrigatório, e lá ele não tinha usado a perfeição a modulação. Então, aí realmente a gente concorda completamente. Eu sempre concordo, mas ninguém concorda. É uma plataforma de voo, não é uma camisa de força. É isso. Eu acho que toda vez que as coisas começarem a ser uma camisa de força, recua porque está dando errado. E é um pouco esse convite inicial, que a modulação para a gente tem que ser de fato alguma coisa que não te aprisione.
Quando você começar a pensar num parafuso mais de 3 horas, e você não está ali resolvendo relógio, você está resolvendo uma casa, um ambiente mais humano, assim, no sentido, não é uma máquina de morar, recue um pouco, faça resolva outros problemas de maior monta, porque a tecnologia ela tem essa ilusão de controle. E, de fato, ela ajuda muito. A gente controla muita coisa, mas ela não pode se aprisionar. Então, para vocês que são muito jovens, às vezes a gente vê um projeto extremamente bem detalhado, tecnologicamente, né? O cara pensou, né? Mas ele espacialmente ainda carece de qualidade, né? de algo. Então, essa mistura que a gente tem que fazer e dosar, que é sempre bom se afastar um pouco, dormir de vez em quando, para se afastar um pouquinho do problema. Bom, eu trouxe isso aqui porque eu gosto muito desse senhor chamado... Eu gosto de muita gente. Eu gosto muito do Oscar, que não tem nada a ver com o Visor de Outro. Eu gosto de Frank Lloyd Wright, que tem a ver, coisas que tem a ver e não tem a ver. Essa aí é uma trama que ele vai montar, né? Assim, o Mises sempre trabalhou em papéis quadriculados. Mesmo que o papel não tivesse quadriculado, a cabeça dele tinha um papel quadriculado na mente. E aí ele vai resolver todo o instituto, toda a implantação do instituto, através dessa modulação. Né? Deixa eu ver se já tem aqui quanto é a modulação. Aqui, ó. Era a modulação de 720 por 720 por 360 de altura. Aqui é 720, não, é 7,5. 7,30. Eixo 130. Limite 730, 715, 710. Então o dele, ele resolveu a universidade inteira através de 720 por 720. É essa a Constituição. Uma vez perguntaram ao Oscar por que ele era tão orgânico. Aí ele disse assim, mas... Não, porque ele era tão formalista. Porque todo mundo tenta enquadrar as pessoas que me conhecem em alguma casinha para facilitar, para sei lá, não ficar na incerteza. No mundo da incerteza. Aí ele pensou e disse assim, engraçado, eu nunca fiz uma trama formal, homogênea, e tentei colocar tudo dentro dessa trama. Ou seja, eu não posso dizer que formalismo você está me colocando e me quadrando, né? Aí você entende mais por conta do raciocínio do Mises, que era um cara que pegava a quadra, uma quadrícula, e dizia a realidade há de se adequar por 1, 2, 3, 4, 5, né? Se um banheiro se resolvesse muito melhor em 1,20, mas a cama era 1,50, acabou, né? Tinha que ser 1,50 ou ao contrário, teria que ser 75, porque 1,20 que era ideal. Então, é essa trama que vai reger um bom pedaço da produção do movimento moderno na busca de industrialização. Não era gratuito, não era porque a gente queria que mais pessoas estivessem em casa, não fosse só o rei e o clero, que tivessem seus castelos e seus conventos, mas que todos tivessem. Não era gratuito, vem desse bojo de democratização da arquitetura que era um produto de luxo. E até hoje ainda se põe, ainda se quer pôr, ou ainda querem que apoie como um produto de luxo, não é qualidade de existência. Bom, e aí nessa história ele vai fazer essa tomada de espaço vazio, espaço, miolo, um coração de circulação e um coração de circulação sem parede. Esse é o que vai reger, né, e dentro, esse aqui já é outro, é o Luxemburg Drive, que ele vai colocar através as modulações e vai resolver uma segunda modulação. Num terço é a circulação, no outro terço é a circulação vertical, e aí o inteiro. E um quarto, não um terço, o que é a grande trama. E aí vai vindo e vai resolvendo. Bom,
Isso ele vai confirmando um submódulo aqui e vai tentando conformar o máximo possível dentro da modulação existente. Isso parece a construção de Brasília, né? Quem vê metálica, octogonal. Isso já em Chicago, em 51. E aí, o Miss foi, durante um tempo, o diretor do Instituto de Tecnologia de Illinois. E ele reformulou toda a grade curricular do Instituto. E ele era absolutamente filho do método. Geométrico. Então, não era assim, vamos fazer uma planta livre, vamos fazer um desenho livre, vamos fazer... Talvez até tivesse, mas o que ele deixa registrado como vontade de percurso era por exemplo, as curvas haverão de ter a proporcionalidade das retas divididas em partes iguais e unidas, que é como o Gaudí pensou a vida inteira, né? A curva através da reta, ou então através... O Gaudí é mais amplo, mas durante algum tempo ele fez as curvas através dos encontros de reta. E esse aqui era um exercício que ele dava no segundo ano, um exercício de construção e desenho. Todo o desenho que o aluno fosse produzir, todo, tinha que ter a unidade construtiva. Então, a parede não era parede. Quantas vezes a gente passa 2 traços e subtende que é uma parede? Mas fica junto desde o começo, principalmente no primeiro ano, onde a gente está na efervescência do conhecimento e da grande ignorância, mas o desejo é integral de dizer o que significam essas duas. Né? E o professor disse, não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso, não. Esse é o exercício, se não me engano, do segundo ano deles, que, assim, concreto é concreto, que chega aqui, recebe uma ferragem. O cara é tão construtivo, tão construtor, tão genérico, que recebe a ferragem, que é contínua, que tem uma mudança de compressão e tração aqui, né? Alguma coisa assim, vem com a ferragem negativa e positiva, recebe aqui na cabeça, vem com o concreto, que vem, se é uma peça prefabricada, que tem uma maneira de entrar, que vem no contrapiso, sobre uma terra, e aqui você já começa a entender que vem aqui com uma laje alveolar, mas que isola de cima e de baixo, aqui talvez seja metal, aqui um outro tipo de resolução, talvez de estanqueidade ou de isolamento térmico. Aqui enrijece, porque vai ter uma carga. Isso aqui passou a ser talvez estrutural, não sei, mas dá para ver, né? Aqui enrijeceu, tornou mais leve aqui, enrijeceu de novo, que faz com que esse pano talvez tenha função estrutural, não sei. Mas tem ideia de ser, porque se isso aqui não tivesse função de estrutura, isso aqui não enrijeceria, né? Seria uniforme. Ou seja, você, através do desenho do estudante, ou do professor, ou do arquiteto, que seja, você começa a perceber o método construtivo. O quanto você vai ter o quanto de tijolo você vai ter que comprar, os desenhos que você vai ter, né? Porque aqui uma parede de tijolo, onde o tijolo entra de ponta e alinhado, né? E aqui você já tem outro tipo de malha de tijolo. Bom, isso era o desenho que o cara fazia no segundo ano. Olha, existe uma certa competência, não é à toa que eles escolheram essa construção, deve ter alguma competência espacial. Mas se você solta uma criaturinha recém-chegada ao mundo da arquitetura para fazer esse desenho sem competência espacial, ele corre um risco muito grande. Né? Então, quem está no mundo do ensino sabe muito bem essa justa medida. E quem está querendo aprender a construir e atrás da modulação, é essa justa medida também que a gente vai ter que se aperceber. Aqui está tudo, esse aqui flutua, né? Exceto por esse aqui, que vai ser estrutural, tudo isso aqui flutua. Não sei como ele resolveria. Bom, esse aqui também já é descreve esse prédio de escritório, todo feito em concreto, em Berlim, 23. Não é executado, mas ele chama atenção no texto a toda esse, ele desenha fininho, toda a modulação
da caixilharia, e aqui está, em uma outra modulação, toda a questão do concreto que resolve a viga, que resolve, que é uma viga de bota, porque ele está com a estrutura aqui. Mas ele enrijece isso aqui, que ao mesmo tempo é o guarda-corpo, é o peitoril. A estrutura é basicamente esse, que é um sistema super econômico, que ele resolvendo uma coisa que o Oscar muito dizia. Uma vez que a estrutura está feita, a arquitetura se apresenta. Aqui é muito, mas uma outra chave formal. Né? Bom, aí nesse mesmo prédio, que a gente sempre fala que existe uma certa procura de compensar, de diminuir a flecha, né? De compensar a flecha através de um contrapeso. Um contrapeso, nesse caso, que gera aqui, numa modulação 4, 8 e 4, normalmente a gente diz que é o quinto, esse quinto, o quinto. Isso é uma maneira assim, grotesca de falar, porque depende muito do carregamento. Se num lado você tem um carregamento maior, você sempre, né, porque é uma varanda, mas a varanda tem floreira, é diferente de uma circulação que não tem, que a gente não vive carregando, né, cargas mais fixas, grandes na circulação. Mas enfim, é uma regra grotesca, mas o princípio, fica o princípio de que você pode diminuir essa flecha aqui, desde que você coloque um peso aqui, um peso aqui. Isso a gente consegue intuir e consegue aplicar. Aqui ele vem com essa modulação 488 e chega aqui. Ele permanece na mesma circulação 488. É um prédio de escritórios, e a gente sempre sabe que os escritórios do canto, em qualquer planta de escritório, são os escritórios mais caros. Porque tem duas vistas, porque normalmente o chefe, o chefe, o contra-chefe, o subchefe, o diretor, sempre fica na quina. Porque uma das razões do Citibank lá do Paulista, quando foi feito em 1990, no final dos 90, eu acho, pelo Gasperini, ser um prédio, que era um prédio de uma sede de banco. E era um prédio que tem um L, dois L's, três L's e o corpo do prédio. Esses três L's em cada andar era para ter os diretores, para aguentar comportar toda a variedade humana necessária pelo sistema financeiro. Bom, então essa era esse é a aparência que já vem com outra modulação, né? E com um certo rigor. Que se justifica, Chicago precisa de capturar calor, sol, mas existe um certo rigor que você não... Se tirasse a roupa, né, essa grande vestimenta, que às vezes a gente chama pele, mas esse grande revestimento de vidro, existe uma coerência construtiva. Dói muito quando você tira essa pele de vidro e encontra uma arquitetura e uma estrutura muito, muito frágil, né? Dentro Então, acho que tem que tomar um pouco de conta disso. Não só por conta dos prédios de vidro guardarem um balanço energético bastante questionável, porque, de fato, é tão questionável e é interessante porque não tem ida sem volta, né? Que as esquadrias e os vidros foram um dos primeiros a evoluir no século XXI. Ou para guardar energia, ou para guardar, para produzir energia, ou para produzir inércia térmica, porque o vidro é muito bom, é limpo, é uma das coisas mais intrigantes esteticamente que o homem já inventou. Entretanto, é frio no frio e quente no quente. Então, essa é a equação dos materiais, todos os materiais. E quando você abre para entrar vento, entra ruído. Você sair de qualquer janela. Então, cada objeto... A gente não tem muitos materiais construtivos. Não pense que esse rol vai ser interminável, que a gente nunca vai dar conta de aprender. Não, a gente tem, de fato, 5 materiais construtivos e estruturais. 6, no máximo, a gente começar a pensar em algumas exceções, mas a gente tem todos os armados. Qualquer armado, cerâmica armada, fibra de vidro, que é o vidro armado. A gente tem a argamassa armada. Ou seja, tudo que a gente pegou do mundo mineral e armou. Armou para aguentar a pressão. Porque o mineral aguenta uma pressão. Mineral o que é? Pedra,
areia, cimento, argila, barro, tá tudo. Com isso eu só consigo fazer determinadas formas que resolvem a compressão. Bom, eu amei a compressão e os mistos. Segunda classificação, segundo rol. Né? Temos os metais, com toda a sua competência construtiva de tração e compressão, por isso que tem que ser usado como o joalheiro usa os metais, com muita parcimônia. Tem muitos. Tem o maravilhoso mundo da madeira, porque é o único material que você pode dar. Nenhum outro, né? Nenhum outro tem essa delicadeza. A gente falou em os metais, as madeiras, os minerais, os compostos e os sintéticos. Exato. Tem os sintéticos, os derivados do petróleo, etc. O vidro é mineral. Areia é mineral. Então, com essa chave, aí tem as águas, que tem uma entidade à parte, tem o couro, que é uma entidade à parte, né? Tem uns bichos assim, tem o gelo, que é uma entidade à parte, mas que não faz arquitetura. Ele compõe, mas não faz arquitetura. Não tem uma arquitetura de gelo. Tem, claro, mas que a gente possa comportar uma indústria e que ainda não chegamos nessa glaciação, né? Então, se você pensar, são esses os nossos materiais construtivos. E aqui você está no vidro, aqui os gases, né? São os gases da iluminação, mas você está no metal, no mineral, no vegetal, no sintético. E por aí, você vai conseguir transitar. Você sabendo a competência de cada material, o que é a competência? Quem aguenta tração, quem aguenta compressão. Quem aguenta compressão e tração. Se você tiver que inventar um material novo, invente o que aguenta tração e compressão, vai ser muito bem-vindo. Né? Porque tem todas as formas possíveis que ainda não foram feitas, mas que ainda não. E que eu digo, ainda há formas que estão no imaginário e a gente não construiu ainda. Existem formas. Então, já estão prototipando-se por aí. Bom, onde vem essa ilusão de que uma trama como essa é equânime no seu carregamento? Ela é tão correta, assim, no sentido, tão previsível, né? Se presta tão bem, etc, que dá até a ilusão de que todos os pilares carregam a mesma carga. E não está, e não é correto. Pensar assim. Porque isso vai abrir outra chave. Né? Esse pilar recebe metade dessa carga e metade dessa carga. Desse módulo, recebe 4. Deste módulo, este recebe metade desse, metade desse. Recebe metade. Esse, por sua vez, aqui no meio, recebe 4 vezes mais do que esse e 2 vezes mais do que esse. Então, a minha ilusão geométrica, por isso que eu chamei de né? Ela é absolutamente frágil quando eu penso no ponto de vista estrutural. Então, se eu quero dizer que a minha geometria é absolutamente compatível com o meu carregamento, tudo igual, né? Consigo fazer da mesma forma, mas o meu carregamento é distinto, eu vou ter que pensar uma forma que confirme a minha ilusão, no sentido mesmo do meu impulso de querer um carregamento mais econômico. E aí é quando surgem essas tramas, aonde os pilares estão no centro. E aí sim, cada um tem a sua lousa e o seu carregamento inteiro. Agora, resta saber se com essa trama, qual arquitetura eu consigo fazer. E aí, por isso que sempre a estrutura. E a arquitetura é uma conversa de duas compadres, duas comadres, que vão se somando. E aí entra o material, e aí entra a mão de obra, e aí entra o meio ambiente. Na realidade, a gente tem feito uma sequência de 5 grandes conversas entre si, que eu tenho material, porque o planeta permite, né? Esse material tem essa competência, eu tenho esse sistema estrutural que organiza tudo isso, e que responde à minha forma, eu tenho uma mão de obra que resolva. Eu tenho o material, o sistema construtivo, a mão de obra, a forma e o meio. E agora não adianta pensar em alguns materiais que a gente já não vai encontrá-los, ou você vai encontrar já estão na sua equação de finitude.
e não reposição. Então, essa conversa que a gente gostaria de evocar nesse primeiro momento do módulo é para dar um pouco de tempero à conversa dessa modulação. Então, é uma modulação assim e fica assim. É uma arquitetura assim e fica assim. E aí a gente vê uma casa para solteiro do mesmo mês depois, já trabalhando uma circulação meio aqui, já independente, né? A parede, da estrutura. Quando os pilares soltam para metade da laje, existe uma certa relação de liberdade e flexibilidade na planta muito grande, porque já estava flexível. Eu já estava sustentando com os pilares e deixando as paredes já soltas na buraqueira. Então, não deixando bicho. Estava tudo flexível. Então, essa história é que faz com que essa casa 50 por 50, olha que interessante, ele vai tirar do meio e ele vai jogar os pilares. Ó. Esse aqui é a projeção da laje. E os pilares estão aqui, na metade, na metade, na metade e na metade. O que faz com que o carregamento de cada pilar seja essa região aqui, essa diagonal, esse triângulo. É outra maneira de você dar um passa-moleque na simetria. Né? Ou um passa-moleque no vício que a gente carrega das simetrias. Porque a simetria é outra entidade, está acima do bem e do mal, existe antes de Deus. Bom, e essa é a galeria, né, a Noia chamada Gallery, que talvez alguns de vocês já tenham visitado, e ele tira, por conta de ter um vão muito maior, ele tira um pilar daqui e joga para cá, mas é o mesmo raciocínio. Você está aqui e tenta também, mais uma vez, fazer carregamentos mais econômicos. Por quê? Porque ele estava querendo não sobredimensionar peças de menor carregamento, porque outros teriam que carregar o justo. Uma vontade de justiça que de vez em quando assola o ser humano e que dá bons resultados. E nesse embate, nesse profundo conhecimento, ele vai ser um daqueles que reduz o capitel a um ponto. O que é o capitel? Está em cima do pilar e para aguentar a carga que vem em cima, ele tem que aumentar a área. Aumentando a área, ele diminui a tensão. É a mesma carga, mas eu tenho, né, não a minha cabeça para sustentar, mas uma rodilha adornada, aqui eu vou chamar de capitel, que vai aguentar as vigas chegando, as lajes chegando. Ele pega toda essa rodilha, né, todo esse capitel, todo esse aumento de área para diminuição de tensão e transforma num ponto. Bom, ele só consegue fazer isso porque ele tem um material ultra competente, que é o aço. Aqui ele está numa 30 centímetros, resolve uma transição entre a viga e o pilar. E eu só vou conseguir fazer isso com o aço, com os metais. Nenhum outro material. Bom, a lógica gótica, e a gente passou um pouco, né, do século XX, a gente voltou agora para o século XVII, porque é nessa clareza de modulação. É interessante vocês notarem o seguinte: houve uma tentativa no medievo, mil anos, né, 6 séculos, de organizar o conceito da fé. Porque quando você começa a ter fé, você perde o registro científico da comprovação do erro e do acerto. O que é ciência? Ciência é a sucessão de erros e acertos. Você vai, né, derrimindo o que você não quer e vai elegendo o que é previsível. Quando você entra no mundo da fé, não tem previsão. E a construção gótica, ela é absolutamente contemporânea na sua geometria. Ela traz para o mundo filosófico a organização da fé em capítulos. Por exemplo, você sai do livro 1, livro 2, livro 3, da Divina Comédia, do tomo 1, tomo 2, tomo 3, dos livros da época, para capítulo 1. Capítulo 1. Quem é Deus? Capítulo 2. Aonde está Deus? Capítulo 3. Como eu converso com Deus?
a onda encontro. Se você for olhar na geometria da arquitetura medieval, isso fala o Panóptico, quem gosta de filosofia, tem o que chama o gótico e a escolástica. E aí ele faz uma análise arquitetônica estrutural geométrica da organização da literatura sacra, no caso da teologia, e da arquitetura construtiva, na parte mesmo. E aí ele vê que o todo é dividido em partes e que a parte faz, cada peça faz parte do todo. Numa geometria que é um inteiro, a metade, um quarto, para dar conta da carga que se vai para a metade, da metade vai para um lado, da outra metade é um quarto, e que essa geometria vai desde do seu ápice, né, das nervuras, e essa nervura, por vezes, ela é tão racional, que compõe a geometria do pilar. Tal é o grau de racionalização, no sentido mesmo da razão, criar um módulo que me chegue a uma razão de inteiros, metades, um quarto, um quinto, e que me justifique construtivamente, e que se confirme construtivamente e estruturalmente, porque até agora não tinha cálculo, era o empírico, e aí quando a geometria possibilita que a estática a confirme, existe uma ligação entre essas duas entidades, que é a estática e a estética, né? Começa uma conversa alinhada, porque uma coisa é você acertar com fartura. O grego acertou com fartura, arquitrave não tanto. Arquitrave é arquitetura, né? É a separação entre um pilar e outro. Quantas pessoas podem passar em um vão? A conversa era essa, né? Se eu passo uma pessoa conversando, se eu já tenho um terceiro interlocutor entre as colunas, se eu tenho já quatro, isso é a evolução mesmo da arquitetura grega. A outra coisa é você acertar na exiguidade. Até onde eu posso afinar esse material que ele não entre em colapso, nem agora nem daqui a 100 anos, né? Sem calcular, sem ter laboratórios de obsolescência. Os laboratórios de obsolescência e registro de compressão e tração surgiram quando a gente começou a transportar material construtivo para outros lugares. E os primeiros grandes cálculos do metal é quando a gente tem que receber. Quando a Inglaterra, como a Bélgica, tem que enviar materiais construtivos pré-fabricados, e eles teriam que ser os mais leves possíveis para caberem mais peças nos navios. E aí eles começaram mais uma vez a fazer essa pergunta que o gótico já fazia. Mas fazia como também economia de material, fazia como economia de mão de obra, material de peso, de içamento, de corda, de fosso humano. Qual é o mínimo que me garante a estabilidade no tempo? Não é a estabilidade instantânea que me exame. A arquitetura é a arte de todas as artes que consegue solidificar mais matéria. Né? A dança se esvai num gesto. Né? A música, quando muito, uma partitura, quando não somente num concerto. A pintura ainda tem um suporte, a escultura, assim, mas é a arquitetura que mais comporta matéria e tempo, né, no uso. E aí o gótico vai trabalhar e você vê a diferença dos diâmetros, dos pilares mais importantes, dos pilares intermediários, das cargas maiores e das cargas menores. Você começa a desenhar o carregamento através da forma. Né? Aqui você tem a Notre Dame, que você tem os contrafortes, e os pilares maiores aqui. Esse é diferente desse, esse é igual a esse. Bom, esse é um pouco do Gaudí. Esse é um local que pouco de nós, eu soube há pouco tempo atrás também, uns 20 anos. Eu vou dizer velho que pouco tempo atrás já era 20 anos. E embaixo, isso aqui, que é um terraço, nada mais é do que um grande captador de água. E essas águas vêm pelo interior desses pilares. Mas antes de a gente chegar nisso aqui, que é um desenho que vai mostrar,
tem um pouco essa trama, aonde estão aqui os pilares. Essa colunata que você circula por ele, né? Que peristilho. Esse aqui é a trama que une essa colunata. A localização dos capitéis, a localização dos pilares. Está aqui em 1914, Gaudí. É difícil você dizer em que ano ele está, porque ele podia ser um homem da pré-história. Né? Tudo que ele faz já existia desde que o homem é homem. Ele é mineral. Eu não sei mineral. Pouquíssimo metal. Quando ele vai metal é para escultura. Né? Bom, enfim. Mas é um homem atávico. E aqui, quando ele vai, são as bordas, né, o perímetro do Parque Güell, e aqui há a colunata já com as pedras que fazem as vigas, e aí sim, o metal líquido, né, que ele vai preenchendo os vazios para compatibilizar uma coisa com outra, né, para enrijecer uma peça a outra, o capitel, a viga, aqui as cúpulas, para aliviar o peso. Então aqui você tem o contorno, o calendário, e ele vai tirando alguns pilares. Ele já vai tirando essas peças de cá. E aqui é o que eu estava falando para vocês. Você tem as cúpulas, aqui a terra, né? Os bancos que a gente fica sentado sem perceber que a água está vindo para a cisterna. Existe uma cátedra que só começou a existir a partir do século XXI, é a cátedra Gaudí, que você pode ir na Universidade de Barcelona. Isso é uma eu acho que é do tamanho dessa sala, que só estuda a obra do Gaudí. E que agora eles estão recuperando, há 20 anos, eles recuperam a beleza construtiva, que a gente já conhecia um pouco, mas na exaustão. O que existe de segredos ainda para nós e para ele? O Gaudí fazia parte do imaginário dele, impressionante. O que esse cara fazia com a água? E aí a gente começa a entender que aquelas escamas que perseguiam Gaudí na sua arquitetura em Barcelona, nada mais é do que são retardadores de água das tempestades, das tempestades catalãs. Porque o problema de Barcelona é o mesmo problema do semiárido brasileiro. Chove uma vez, chove muito pouco. Chove, mas chove tudo uma vez só. Então, aquele grande lagarto que ele tem na escadaria dessa coberta, que é todo cheio de ondulação, todos eles vitrificados, porque a água passaria por ali, aquilo é condutor de água. Todas as escadas do Parque Güell, todas as escadas são condutores de água para cisternas. Não se pega 1 litro de água do Parque Güell. E aí você vê, se você for pelas fotos históricas, vê a colina, o que acontecia? O Parque Güell era um loteamento de casas para Barcelona. Do outro lado, tinha a parte histórica, e tinha o outro lado, você atravessava um vale do outro lado, aonde a água não ia. Gaudí era um estagiário, né, da Companhia de Águas de Barcelona. Sabia de tudo de hidrologia já por conta desse estágio que ele fez. Tanto é que aquela biblioteca, que era hoje a biblioteca que o Monet fez o restauro, era ali onde o Gaudí trabalhava, que era a espécie da Compesa de Barcelona, né? A Companhia de Água da Sabesp, de Barcelona. É do Rafael Monel, que ele vai fazer o restauro. Você visitou, que agora é uma biblioteca e o teto é água, é translúcido, né? Então, ele, para fazer esse loteamento, eles precisavam de água. E a prefeitura disse para água, aí não tem verba municipal para esse loteamento. E aí o que aconteceu? O loteamento micou. Tem 2 ou 3 casas, o loteamento micou, mas ele já tinha feito no parque, que era o loteamento, um sistema serpentário de toda a água ser colhida na encosta. E ao longo desse sistema de vias em serpente, que interrompia a descida na encosta da água, um sistema de cisternas de captação. De sorte que se você vir as fotos
no começo do século XX, daquela encosta Yale, era totalmente árida, era porque tinha cactos, assim, umas vegetações arbustivas, todas retorcidas, próprio do semiárido mesmo, de climas que chove uma vez por ano, chove muito, mas chove uma vez por ano. E quando você vê agora, ele é absolutamente frondosa, que é a porosidade dessa água saindo, mesmo sem querer, das cisternas. Né? Então, esse sistema de irrigação, quer dizer, seria um loteamento para você fazer daqui a 50 anos. Cuida da terra para que a terra volte a ser fértil, para que se tenha arquitetura. Mas, de qualquer maneira, ele deixou essa maravilha de ensinamento. Então, quando vocês forem para o Parque Güell, fiquem olhando para esses dispositivos, que agora deve estar em visitação, em 98 não está. Bom, então é essa. E aí esse surgimento de arcos de reforço para suprimir as colunas que ele vai retirando, criando outro tipo, quer dizer, essa coisa de chegar para esses caras geniais, filhos da modulação ampla, geral e irrestrita, eles com certeza vão chegar uma hora que eles vão dar a graça. A graça, né, de tirar a repetição do registro, do imprevisível. E aí ele conta esses medalhões decorados, etc. Esse pessoal é tão simpático, essa cátedra, entra na cátedra, está já em Cátedra Gaudicha, já está disponível, muita coisa. Porque eles estudam a modulação dos ladrilhos, que para qualquer um é aleatório, não era. O cara era economista, porque ele morava na obra. Né? Gaudí é um dos únicos arquitetos que são, de fato, artistas no sentido de pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Não é estar só na obra. O cara sabia fazer e fazia com a mão. E claro, a gente encontra seres assim, né? Não é só Gaudí, mas ele tem essa peculiaridade. E eles estudam a geometria do aleatório. Bom, um pouco passando a vista pelo Oscar, vocês devem conhecer a Marquise do Ibirapuera, que é uma trama que você, a princípio, não percebe a geometria modular. É sinuosa. Né? A gente pensa que tudo que é sinuoso não tem métrica. Previsível. E aí, se você olhar de cima, pega uma foto aérea no Google. É exatamente isso. As juntas são essas, absolutamente geométricas. Tinha que ser, a gente tem que fazer isso através de forma. É isso aqui. É coincidindo. E a trama dos pilares, dos apoios, das colunas, no caso, né, toda alinhadinha, quadradinhas como drops. Bom, esse já é uma arquitetura mais recente, que é o pavilhão da Finlândia, quer dizer, recente, 62, também é contemporâneo, que ele pega uma modulação de 1 para 1, isso é em Veneza, na Bienal de Veneza, ele pega uma modulação de vigas de 1 para 1, passa por cima, esse é o interior, e do outro lado as vigas passam para baixo, por cima e por baixo. Então você nunca tem a noção de uma coisa que... Sabe aquelas lajes dando um ninho que... Você tem que ler aquelas duas tramas vibrando na sua cabeça. E essa é uma laje de duas direções, mas que você jamais vê, a não ser que você olhe assim. Você não vê isso aqui. É exatamente a coisa mais simples do mundo. É conjuntos verticais que encontram com conjuntos horizontais. E é a trama. É isso aqui. Isso aqui é um rascunho dele, é um croquis, que ele faz isso aqui em relação ao som. Todo mundo sabe, eu vou começar a dizer isso, porque isso aqui eu só descobri muito tempo depois. Né? E vocês são muito mais jovens que eu, então é bobagem dizer isso. Mas uma das matérias-primas mais decantadas, por isso vem a palavra que todo mundo sabe, da arquitetura é a luz. Mas a luz é absolutamente etérea. Não é massa. Eu não posso medir-la no sentido da balança, mas eu posso medir-la em relação
a duas entidades muito interessantes, que é a intensidade e a angulação. Então, você viver em pleno Presidente Prudente, onde você tem uma quantidade de luz 360 ou 365 dias por ano, é muita luz aqui, é um negócio impressionante, te dá uma percepção do objeto. Quando você vai em qualquer outro lugar onde a luz seja tangencial, que as cores não desbotem, né? E que o mundo aqui deve ser muito bom nublado também, porque as cores ficam mais gris, mais pastéis, e você consegue ver mais nuances, não tem tanto claro e escuro. Quando essa luz começa a ficar tangencial, que é um pouco o que esse senhor queria em Veneza, que era que a gente sentisse embaixo que existe brises no céu, e você consegue ver uma outra luz lá embaixo, é disso que se trata a arquitetura também. É essa sensação que você não sabe por que você está iluminado ou você está escuro. E porque você está mais escuro ainda, porque você está mais iluminado. Eu vejo você, mas eu não vejo mais seu rosto, porque atrás de você está mais iluminado que você. Quer dizer, essa percepção de profundidade, de matiz, que o fotógrafo, tem tantos fotógrafos que fazem arquitetura, porque não tinha faculdade de fotografia, às vezes podia ser por isso, mas por que não ia fazer medicina? Ele estava dissecando a matéria, ou engenharia, ele estava medindo a luz. Vai fazer arquitetura, porque a arquitetura tem essa matéria-prima que está dentro do mundo da modulação, porque você está exatamente na mesma distância que ela, você está na mesma distância que ela, e você não é ela, no sentido disso. E você, que está quase uma modulação, também não é. E a repetição da geometria. Então, não venha dizer que a modulação é a repetição do objeto. E é simplesmente racionalização, é simplesmente industrialização. Se ele não entra nessa composição da arquitetura, ele passa a ser um dado muito útil, mas ainda incompleto. Esse é um pouco o que eu queria dizer nessa. Olha aqui. E nisso a foto preta e branca é boa, porque ela reduz a emoção a duas cores. É uma emoção diversa a duas cores. Isso aqui mais colorido, que também tem. É o mesmo plano, né? É o mesmo plano. Bom, esse a gente já pegando arquitetos mais jovens, uma construção mais jovem, quando eles têm uma modulação rígida e homenageiam, digamos assim, uma árvore que já estava lá há muito tempo. Que árvore a gente planta 15 anos depois. Aqui a gente tem a mesma árvore na mesma envergadura, praticamente. Né? Nos países mais secos ou mais frios, uma árvore para chegar a ser abraçada demora 60 anos. A gente não sabe a natureza própria que a gente tem. Ou sabe. Não está sabendo. Bom, esse é um pouco esse abraço dessa árvore e essa modulação que ele continua e a forma muda. Esse é o velho Le Corbusier, é interessante. Quando ele imagina a Maison Dominó, por que esse nome Dominó? A gente sabe que a parede, ela normalmente é colocada em cima da viga. E por ter essa carga pontual, eu enrijeço o caminho da parede com a viga, porque ela vai chegar, é como se fosse um primeiro capitel linear. Ele vai chegar mais distribuída na parede estrutural ou nos pilares estruturais. Então, normalmente, quando a gente está conversando com o aluno e vê que ele lança um sistema de vigas e a parede tem um pouco de liberdade, vai dizer assim, não, vamos alinhar aqui, vamos arrumar, para que esse dente, porque a gente sabe que vai dar problema de carregamento, problema de estrutura, tem uma série de problemas operacionais. Quando o Le Corbusier, que morre sem fazer a Maison Dominó, pensa na Maison Dominó, ela diz o seguinte, vamos fazer de conta, conceitualmente,
de que essa laje tem dentro dela todas as vigas que esse plano pode comportar. É de uma espessura tal que eu posso colocar a parede aonde eu quiser. E posso colocar aí que vai mais o imaginário. Eu posso colocar não só as paredes, mas qualquer tipo de pilar, tá, um carregamento previsível de uma casa, em qualquer lugar. De sorte que, assim como é o dominó, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou então um pilar aqui, 3 aqui. Como são peças de dominó? Ou 4, ou 1, ou 3 e 4, ou 6. É por isso que se chama dominó. Era essa liberdade construtiva que eu podia ter estrutural. Então, não só a parede, como os pilares tinham, de fato, o usufruto da planta livre. Que é a ilusão da liberdade. Bom, existe a maneira de fazer isso? Existe. Há como fazer laje maciça exata, são muito mais caras, porque tem ferragem para valer, porque está na imprevisibilidade da mudança de uma parede. E muito mais de um pilar, né? Agora, eu trouxe essa maison Savoy aqui, não é dominó, mas para mostrar para vocês uma coisa engraçada. É de 30, e a princípio, se você jogar uma malha uniforme e modular em cima da maison Savoy, você vai ter isso aqui, tá vendo? Pilares dentro do carro. Devia ser muito interessante. Bom, o que ele faz? Toda vez que é uma camisa de força, vai ter sua plataforma. Ele puxa para cá, que seria muito melhor para a modulação dos carros entrarem, ele puxa para cá. Eu vou passar para frente e para trás também. Ele libera a rampa como um percurso da existência de pilar e joga os pilares com uma certa liberdade. Aqui um pouco a circulação, né, o sistema de pilares e de pórticos, aqui ele lança alguns pórticos também. Um pouco por conta da circulação do carro, que tinha uma certa coreografia na casa. Esse que é o Isuri, que é a última obra do Le Corbusier, que é o pavilhão feito de madeira, metal, eu acho que deve ter alguma coisa em plástico também já. E que é o rebatimento, né, é uma simetria por locação. Esses painéis são sintéticos já, essa parte toda é metálica. E existe um elemento de concreto, que a gente vai ver aqui, tá vendo? Que é onde que tem as escadas, que tem um piso que é subsolo. Você já teve aqui? Não? Também não. Tenho uma certa curiosidade, porque tem um piso que não é visitável, parece que é no subsolo, então assim. Que é uma outra experimentação de modulações, vale a pena ver a planta também. Essa arquitetura oriental, é impossível falar de modulação se não for pelo mundo oriental. E o mundo oriental, que é mais interessante na história, é que a gente fala que a modulação está ligada à industrialização e à unificada, e à repetição da forma. Mas para o mundo dos minerais, para o mundo da concreto armado, argamassa armada, tudo que é pasta, que eu tiver que ter uma forma, e essa forma tiver que ser repetida, porque senão fica inviável você, cada forma, fazer uma forma diferente, então convém que ele estivesse sujeito a uma modulação. Porque eu repito a forma que vai botar aquela pasta para endurecer. Mas você pegar a madeira, que nasce em 6 metros, 8, 7, 5, 6, 5, 8, 12, 18, eu tinha madeira de 18, coloquei hoje, está aqui, coloquei, e colocar um sistema de modulação. Alguma coisa transcendia o material. Né? Essa busca de métrica por uma geometria praticamente sagrada. E dizer, né, que as alturas, do local de trabalho, do local de iluminação, do local onde se coloca as pinturas. Existe alguma coisa
na geometria, digamos assim, japonesa tradicional, que não está ligado só ao mundo da matéria. O que faz com que a gente revise tudo que a gente viu até agora, também com outra ótica. Se não está lá no Oriente, também está no Ocidente. Não é possível que a gente seja tão distinto como ser humano, né? E que a gente não está tramando na ideia da modulação. Por isso que não percam a aula hoje. Ou a modulação que a gente sempre conhece, que é do tatame, que está ligado muito à dimensão humana, e que é esse tatame como dimensão humana que vai sugerir a dimensão do pé direito, e principalmente porque o japonês em casa é um ser sentado e deitado, ou curvado. Né? Muito poucas vezes, claro, em pé, andando, mas muitas vezes sentado, não é essa distância, mas como senta no chão, uma distância menor, né? O que faz com que o parapeito seja sempre mais baixinho, então na esquadria isso aqui seja mais baixo, aqui essa divisão seja mais baixa. Esse aqui é a casa. Essa é uma casa absolutamente tradicional, onde você vê a estrutura passando, como é em telhado inclinado, começa a surgir sobre a verga horizontal espaços livres. É muito diferente da laje plana ocidental mais baixa. Bom, essa já é a casa de fim de semana, já em 98, do Rie, que ele faz, se o pilar é dimensionado por conta da carga que ela carrega, se você aumentar o número de pilares, isso é um movimento, vamos chamar, não um movimento como um manifesto, mas é uma tendência que começa a surgir no começo do século XXI, no final do século XX, que é, durante muito tempo a gente não queria pilar no meio do caminho. Todo mundo até hoje não gosta de pilar. A coluna ainda se tolera, mas pilar tem. Né? A coluna ainda pode ser redonda, ainda pode ser esbelta, etc. Mas se você aumentar o número de colunas, ela começa a fazer parte de uma outra paisagem, de uma outra frequência, e você começa a ignorá-la mais, não valorizá-la tanto, até porque ela começa a ficar mais delgada. E aí você começa a ver pilares de 8 centímetros, 6 centímetros e meio de diâmetro, é isso aqui. Claro, se você povoa, dá para fazer. E esse é um pouco essa casa de final de semana, fechou, fecha a caixa aí, né? Fecha a casa. Né? E é essa trama de pilares. Agora, eu não vi nessa publicação onde é que está o recolhimento da água. Mas é isso aqui, onde ele vai tirando os vazios e vai convivendo com as colunas. E o que ele faz? Ele cria uma peça pré-fabricadinha aqui, que é um capitel, né, e duas almas entrelaçadas aqui também, e faz as peças chegarem. E você vê, ele fez isso no campo, porque de uma carpintaria muito serra elétrica, né, onde a dimensão da alma não é a dimensão do corpo, a alma é menor que o vazio, né, mas aguenta toda a tensão da distribuição de cargas. Os horizontais fazem parte, né, as vigas aguentam os seus carregamentos ao longo dela, suas flexões, seus cisalhamentos, e a cabeça aguenta o vertical e o grande cisalhamento, que na verdade é o metal que vai fazer, né? E aí, como ele cobre tudo embaixo, fica essa vertical, horizontal, né? Trabalhando sempre. A grande composição arquitetônica é a horizontalidade. Verticalidade e horizontalidade. Quando sai para o diagonal, você já começa a ter outra frequência de visão. Em grande vão. Qual é o melhor vão? Sempre tem essa coisa no projeto. Isso é uma coisa. Não é legal. Qual é direito legal? Né? Uma coisa que se chama vão, já disse para o que veio. Né? Nem vão. Ficar pensando nisso, né? Vão. Bom, aqui já é um café
caso de Sergipe, que ele também, Sergipe, que ele vai fazer também a mesma lógica. Esse aqui é mais absurdo ainda, porque o pilar tem 6 centímetros de diâmetro. Ou seja, não passava nunca por nenhuma norma, mas o bicho é tão safado que ele fez uma trama que conseguiu. Deixa eu ver se eu sei. É a cama de faquir, né? É a cama de faquir, exatamente. Deixa eu ver se. Eu tenho uma cola, mas eu não coloquei. Mas é um vão, sei lá, 1,20 por 1,20, eu troço assim. E aí ele consegue, que é muito marotamente, criar vazios por conta da planta e por conta da imprevisibilidade. Porque toda a arquitetura do século XXI vai ali em direção do imprevisível. Eu posso pegar qualquer obra do Le Corbusier. Não, qualquer obra do Bispo de com certeza, do próprio Oscar com certeza, do Paulo mesmo com certeza. Eu sei completar o próximo módulo. Ele vem com 7,5, porque quando eu cortei vai ser 8. Não é verdade? Quando a arquitetura veio para o século XXI, eu posso cortar, mas eu não sei qual é o próximo. Zaha Hadid, corta Zaha Hadid. Você sabe qual é o próximo passo da Zaha Hadid? Não é uma arquitetura complexa, é uma arquitetura imprevisível. Né? E ele começa a ensaiar, ou seja, ele começa a ensaiar o imprevisível aqui, a partir do momento que ele tira e começa a criar no mundo uma constelação totalmente. Está na trama, mas não está na trama. A trama invisível, a ilusão da liberdade. Tudo se chateou. E aí ele vai tirando, com direito à retaliação. Ele vai tirando os pilares e vai colocando alguns contraventamentos, porque tudo bem, eu estou com esse negócio aqui, e aí, né? Vou ter que contraventar, quer dizer, essa ideia da parede, não com uma linha de força vertical e horizontal, mas assimilando o diagonal, que é mais difícil de compor. Todo mundo. Essas generalidades eu estou tentando tirar da minha cabeça. Mas assim, é mais compatível com o imaginário a gente resolver a composição dos verticais e dos horizontais. Põe um diagonal nessa sala, para ver o tamanho da encrenca que dá. Quer dizer, a gente até aguenta uma rede, mas porque o sistema dinâmico, flexível, mas põe uma tirante para aguentar isso. É difícil assimilar. Então, quando você começa a entender que as placas, tanto na horizontal como na vertical, assimilam cargas em diagonal, que são os contraventamentos, isso muda no teu espectro de concepção, né? No teu imaginário. E é isso que a gente vê aqui no Sergipe. E aí fica o café, muito simples, olha que espaço. E ele faz aqui no chão, você como é que ele drena esse infeliz? Não é? Como é que é a drenagem? Isso não. O desenho das revistas é que é mais fiel à nossa caixa preta de especulação. Mas essas são boas também, né? Mas nos sites não dão treino. Ninguém fala como é que tem drenagem. Existem duas maneiras de você estudar tecnologicamente as coisas. Para ser reducionista. Uma é a questão da estática, que é a gravidade, que é essa lei que nos une e atropela. E a segunda coisa é a água. Você pode fazer um compêndio de estrutura só estudando a água. Pela obsolescência, pelos vitaminas, pela drenagem, primeira coisa que você fez. Não tem água. Né? A Cris me explicando a casa para comprar para mim, disse assim, não tem água aqui, a água está ali. Eu entendi perfeitamente que a interação está lá, que todos os serviços estão lá, que a distribuição está lá, que a gravidade a partir de lá vem para cá, né? E a drenagem deve vir por lá, e descendo. Então, só esse conceito de caminhos da água é a chave para você entender a arquitetura de uma outra maneira. Já coloca no Winchester, no seu computador de bordo. Não existe mais Winchester? HD. HD, é verdade. Winchester tem mais para Bang Bang, né? Não, é que você atualizou para o nosso mundo.
É pra nuvem agora, né? É pra nuvem, pode colocar na sua... Eu acho que é melhor você tatuar. Eu acho uma coisa que é pra sempre, não é? Senão... Bom, aqui a gente tem pouco corpo para tanta informação legal. Né? Eu por mim já estava inteira. Tabela bem longe. Tabela feia. Imagina, se abre assim, o seu decote tem a tabela Bom, vamos lá. Bom, a isotropia do nervo, voltando mais um pouco, que o senhor já entendia, hein? Que material que era aqueles pilares? Metal. Metal. Quando a gente vê as coisas muito delgadas, está no mundo da competência do metal. Que é por isso que eu digo assim, é tão bonito, é tão... São tubos metálicos, aliás. E afina na ponta, né? E ainda afina, não, o cara é tão... Mas ele sabe que é flambado. Agora ele fez uma coisa que no texto dá para saber. Ele engastou, porque não tem desenho, mas ele engastou o pilar aqui na sapata, isolada. E aí o comprimento de flambagem diminuiu muito. Né? Ficou daqui para cima. E aqui ele sabia que não teria flambagem. Fala pro pessoal, acho tão bonita a maneira que você fala por que o ferro, a coluna maciça, é menos resistente do que as colunas, sendo que ela tem muito mais massa. Pois é, a gente descobriu isso um dia, não foi? Porque assim, o desenho, o tubo oco, para essa força, o que é uma flambagem? Eu vou fazer uma certa... Eu não estou na roupa correta hoje, porque a roupa correta é quase a nudez. Porque a flambagem é tipo das coisas delgadas, né? Então, quando eu faço isso aqui, porque recebo uma carga muito grande, você não está vendo a deformação, já estou totalmente deformada. Né? O que acontece? Eu estou sofrendo uma tração aqui, uma compressão aqui. Quando o tubo é maciço, pensa que eu estou fazendo isso aqui num tubo maciço. Para você aí? Assim? Aí você explica. Eu quero. Só ajudando de mágico. Gente, hoje eu vou ajudar também, mas aquele não é o suficiente. Então, quando a flambagem vem, eu tenho uma força. O que é flambagem? É a deformação através de uma carga axial de compressão, uma carga de compressão. Quando esse tubo faz isso, eu tenho toda essa massa, é um tubo oco, eu tenho toda essa massa para percorrer e toda essa massa para percorrer para deformar. Se isso aqui é maciço, eu tenho esse caminho de força. E aí o tubo maciço é mais frágil do que o tubo oco. Meu Deus. E aí outra chave, sabe? Como disse Itamar Assunção, eu acho que era Itamar Assunção, era esse, que dizia, chavão abre porta grande. Outra chave que vocês têm, que interiorizar da tatuagem, para ser bem epidérmico, sair da nuvem, quem gosta da nuvem, mas eu tenho medo das ventanias, confesso. É decompor a estrutura em caminhos de força. Nenhuma força chegará ao chão senão pela matéria, a não ser pelos desastres. Aí realmente ela se desestrutura e cai. Mas ela sempre vai chegar através da matéria. Não tem como essa carga aqui não vir para o chão, se não for para esta viga, e esta viga depositar esta carga está aqui, naquele ponto e naquele outro ponto. Que na realidade vai chegar numa viga, não, está certo, chega no vertical. Mas aqui, mais dramático, certo? Aqui. Não, ele vai vir para cá. Aqui no meio que ele... Da metade para cá vai metade para lá. Não é porque eu queria chegar na viga metálica. Mas que tem um oco ali. Essa casa é muito legal. Tem um oco ali. Não tem? Tem, então. Então faz um caminho mais longo de força ainda. Mas é só para ver a matéria que esse ponto, esse carregamento, né, essa cama que está ali vai chegar no chão. Não tem outro jeito. Ou essa distante, vai chegar no chão e através. Essa poesia chegará no chão. Não há como chegar na Terra senão pela matéria. O que faz com que a gente tenha que entender de fato a matéria. Exatamente. Cristo está fazendo o caminho das forças. É um caminho. Você entendeu o caminho de força. Entendeu o material. Entendeu a que esforço aquele material está submetido.
Você já caminhou muitíssimo em conceber a forma, conversando com a estrutura e com o material. Resta saber se você o que quer de material tem no mercado, tem no planeta, e se você tem a mão de obra competente para realizar. Não vai estragar a concepção, né? Pela exceção. Bom, então, o Nervi, que a gente é um mestre da estrutura leve, é um mestre da... Porque a estrutura leve, ela vem muito pela criação da inércia. Vocês já chegaram a experimentar sempre que a nervura aumenta a resistência da forma. A gente brinca, mas... vou pegar um papel que eu posso... Pega esse aqui. E a gente brinca, e isso é corriqueiro. E quando eu vou passar uma folha para você, eu não passo assim. Eu quero que você chegue a você, eu passo assim. Ora, essa folha venceu. É a mesma folha, né? É o mesmo material, é o mesmo peso. Venceu um vão. Aqui ela vence um vão de 10. Aqui ele vence um vão de 30. Ora, 3 vezes mais com a mesma folha. A única coisa que eu mudei foi a forma. Aqui eu tinha um centro de gravidade que coincidia com a matéria, estava dentro da matéria, e a matéria não resiste. E aqui o centro de gravidade que está fora da matéria. Está aqui. Está fora da matéria. O que faz com que a gente diga nesse primeiro momento que quanto mais distante o centro de gravidade estiver da matéria, mais inércia eu tenho. Eu consigo fazer isso nervurando. Eu não sei por que o nerve chamava nerve, mas chamava nerve de usufruir da nervura. Existe uma coisa que não é inexplicável. Tinha um geólogo da USP que chamava Rocha Campos. Uma pessoa chamada Rocha Campos, Antônio Carlos Rocha Campos. Podia ser um geógrafo, um geólogo, não é? Paleontólogo, não, paleontólogo não. O homem da caverna, né? Como nasceu agora, ele era um geólogo. E ele vai exatamente estudar a questão da isotropia, das cargas, que vai acompanhar a vida inteira dele, porque ele vai trabalhar a repetição, né? Bom, a repetição ele consegue fazer com as formas, a mesma forma. Essa peça, o quadrante. E é interessante porque ele abandona a diagonal, claro, ele abandona, deixa o nó ser resolvido com as ortogonalidades e ganha a igualdade de não 4 peças, mas de 8 peças. Né? Entendeu? Essa é igual a essa. Se fosse uma diagonal, só as diagonais seriam iguais. E esse aqui na estrutura metálica, né, com um capitel de metal, onde ele ia encaixar as formas metálicas e aí vir com a argamassa. Ele trabalhava a argamassa armada, mas numa proporção muito maior de ferro, por isso que ele chamava de ferro-cimento. E eu, ao Budanese, chamo argamassa armada porque tem mais argamassa do que ferro. Então era legal quando vocês estudarem os dois arquitetos para entender um pouco do sistema construtivo. Essas são as formas do Palácio do Trabalho em Turim, 61. O Foster, que vai trabalhar a mesma forma. As formas são as mesmas, não tão diferentes. Né? São as mesmas. Ou seja, pontos que são cálices de sustentação e, no caso dele, balanço. E aí, nessa trama aqui vão ser os pilares e uma certa liberdade entre os pilares e o cálice, né, de você colocar mais um espaço entre eles. A decomposição do pilar, né, a modelagem paramétrica, que é o que a gente está e vai ouvir falar muito por conta Isso é muito interessante. Por esse raciocínio, terminei parando um pouco, que a pré-fabricação está na argamassa armada com a repetição da forma. Embora agora a gente saiba que até as formas têm versatilidade. A gente visitou uma fábrica que era uma grande mesa onde as lajes poderiam ser feitas de vários tamanhos, porque ele poderia colocar o freio da argamassa e a ferragem em vários lugares. Tem uma mais ousada ainda, alemã, que é a
a mesa Elas metálica. eram cortadas, né? É. Uma única laje e você pedia um determinado tamanho, vinha uma Isso é alveolar, mas quando ele estava falando daqueles parede, sim, a premodiza. É. Exato, aí ele fazia da grande laje a divisão que ele queria. Então ele queria. Essa é mais louca ainda, essa alemã. Eu não vi, mas de fontes muito boas, não nada. Que é uma mesa metálica imantada. Então você põe a forma, faz a forma que quiser, porque você imanta, gruda os freios, digamos assim, coloca argamassa, coloca ferragem, coloca argamassa. Terminou ali, você desmagnetiza, solta, e aí você faz com a mesma mesa várias formas, que é uma beleza, né? Uma beleza. Então as formas são as mesmas. O que vai mudando, por isso que a forma, dentro desses 5 elementos que a gente elencou, que era a conversa entre a forma, a matéria, a estrutura, o canteiro e o meio, a grande primadona é a forma. Porque ela é que vai acompanhando a gente desde do primeiro, né, desde que a gente teve vontade de construir o que não existia, até hoje. Ela é que é o carro-chefe. Então você vê, não, o Oscar é um arquiteto do século XX porque fazia as coisas em concreto armado, precisava de forma. E que a forma em si, quando acaba a forma, uma vez feita a estrutura, você tem que dispensar a forma. Olha, a última cúpula que o Oscar vai fazer na Espanha é feita através de um escritório português, que, diga-se de passagem, são muito bons os portugueses, que vai fazer um inflado, que a gente sempre conheceu, inflado sempre foi forma de estrutura. Só que, de vez da... Olha, o que acontecia? Você fazia o inflado. Inflava e colocava o concreto em cima. O que acontecia? Deformava o inflado, ficava com uma casca de espessura não constante, né? Um problema. Não dá, não deu. A gente tentou fazer isso, não deu. O que fez esse escritório, que eu não sei o nome, mas vocês vão entender. Agora o nome não quer dizer nada, vai entender que tem nome, sobrenome, a genealogia. O que eles fizeram? Eles inflaram a forma, já penduraram na forma toda a ferragem, a trama, a tábua, né, o demigrão, e jatearam o concreto por baixo. Com os seus, na forma tinha os seus gabaritos, jateava, vinha, analisava, e a própria forma ficou como a primeira película de impermeabilização. No salto de canteiro, o Oscar passou por século XXI. Pensando sempre na forma. Então a forma é o carro-chefe, né? É o que dialoga com a forma. Tudo bem, tem a estética do canteiro, tem a estética do material, tem a ética do canteiro, tem a ética do material. Mas é a estética da forma que consegue alavancar. Zaha Hadid, né? Por conta do Frank Gehry, pode ser que a gente não goste. Eu não estou falando de gosto, eu estou falando de especulação, de reflexão, de estética, de estudo. Faça do seu gosto. O gosto é o começo da vida. É um mingauzinho. Né? Quando você vai estudar o Gehry e abre o Gehry é aquela catástrofe de funilaria barata, embaixo da grande casca, da grande pele do Bilbao. Mas quando você já vai para Zaha Hadid, e quando você vai para o Eisenman, quando você percebe que a forma que o cara aqui não dialogou em zero com o sistema estrutural, não dialogou em zero com o material. Sin embargo, fez com que os computadores dessem um salto quantitativo que hoje você consegue fazer de qualquer forma. Pode ser que não tenha material para fazer de qualquer forma, mas qualquer forma pode ser desenhada. Que antes a gente estava nos quadrinhos, de 60, de 40, na preguiça,
nos 60, 30, 45, porque era da geometria da natureza, porque a gente inventava uma série de facilidades que existem, nós inventamos, mas que agora qualquer ano é ano. Qualquer curva é curva. Né? O que coloca a arquitetura em outro patamar de suporte das ideias que se tem na cabeça. Por quanto tempo isso vai ser uma moda, aí é outra questão. Como foi o pós-moderno, enfim, não estou pensando assim. Eu estou pensando que, de fato, a gente não pode jogar toda a água suja do banho, que é muita, com a forma, com o bebê, com o substrato da... Só um parênteses. O gosto é subjetivo e a arquitetura é objetivo. É objetivo. Então Começamos por aí, é isso? Bom, vamos aqui no que é a história do pavilhão. A galeria lá de Londres, que você já deve ter visto, que parte da ideia de que vai haver uma trama assim, só que ninguém vai ver. E é essa as tramas que ele pensa no começo, para o pavilhão, e ele vai chegando, tá vendo que tem algumas coisas que ele vai repetindo, e aí ele tem aqui ó, a trama escolhida em cima de uma trama conhecida, digamos assim. São algoritmos distintos, de quadrados superpostos, que é isso aqui, mas que tem, aí vocês vão dar uma, ó, tá vendo? Você tem linhas de força e enrijecimento, linhas de enrijecimento, força, linhas de enrijecimento, força, enrijecimento. Quer dizer, o suposto anárquico, digamos assim, diante de uma trama prevista. E até porque a gente vai ter que construir. Esse negócio não vai vir. Essa coisa de a gente lidar com o sistema 1 para 1, que tudo tem peso, não é uma portinha, não é uma paredinha, tudo tem peso para valer. Então, essa é a ideia. Isso dá para ver um vídeo, se vocês pegarem a construção do pavilhão. Mas muito interessante esses nós, né, que juntam de enrijecimento, são vigas, mas não são vigas, são capitais invertidos. É muito bonito você ver, porque tudo vira de cabeça para baixo. Aquilo que a gente viu até agora, que era o cálice para cima, faz isso. Né? É a subversão. Tem que conhecer para subverter. Não dá para subverter gratuitamente. Eu não sei se você já tem uma quantidade de vivência, aí você começa a subverter. É diferente da música. O cara pode 6 anos fazer uma sinfonia. Um arquiteto não pode aos 20 anos. Não tem como. É a quantidade de material, de informações, de problemas que você tem que resolver, que não dá para ser aos 30 anos. Não dá. Tem que ser bem. Oscar é um caso fora da curva é genial. É genial. E escolheu um material, né, que ele dominou muito rapidamente com perfeição. Bom, esse é um pouco das sequências, etc. E o cubo d'água, que é esse que é feito com esse. Deixa eu ver se eu não sei ler. Às vezes vem, porque esse plástico, que de fato começou a ser gestado com as bolhas. Como o Fraiotto, né? O Fraiotto, toda a estrutura leve dele, estudando as bolhas. E aí você vai decompor e você saca que tem uma modulação. Tem que ter, senão, não sei se tem que ter, uma hora vai deixar de ter até isso. Tem um pouco a visão interna e um pouco a modulação. Onde é que eu tenho os geradores, né? Muito próximo da cerâmica de Calpi. Muito próximo da cerâmica. E essa é uma estrutura que foi feita já em Montreal com os alunos. E aí é de fato as coisas que você vai torcendo a madeira, que é de industrialização pesada, do cadicano, e com metálica. Metálica é para resolver. Não é uma estrutura de beleza, se você for
observar, não é. É mais uma coreografia, né? Mas eu trouxe mais para a gente ver, porque 2012, universidade fazendo, já com o apoio da indústria da madeira, dos cósmicos laminados colados e do CLT, que é do cross-laminate, né? Da madeira colada, cruzada em grandes superfícies, em placas, então, em pequenas placas. Esse é o estudo. Esse é um pouco, eu vou deixar essa aula para vocês, se vocês quiserem, um pouco de onde a gente tirou as imagens. Mas, a princípio, um pouco, e me alongar, porque já eram 2 horas, acho que falou muito isso, mas que era um pouco esse começo de conversa, porque já vocês vão ter uma liberdade maior através desse. O Pompé a gente não se apresentou. O Pompé é arquiteto, que trabalhou durante muito tempo na obra, e continua trabalhando até agora, e na junção de projetos e obras e canteiro. Eu tenho uma vivência de canteiro muito grande, tanto é que agora a gente está na pós-graduação com ele coordenando, que é um cara que trabalha a concepção, o conceber e construir, e o Valdemir, que também trabalha, outra pessoa que pode conversar com vocês, que ele trabalhou com o Lelé durante um tempo, trabalha com argamassa armada, também é construtor e tem essa postura de conceber e construir. E o Pompé com um rigor e uma singularidade, porque ele é um geômetra. Pouca gente é geômetra no mundo. Quem é que é geômetra? Aquele que procura... Exato. Mas que a geometria começa a existir nas formas criadas e a existir nela própria. Esse trânsito entre a matéria e o etéreo, o porvir e o vivente, é muito fluido. Né? Então ele é como se ele estivesse aqui ligando pontos de força. Eu imagino que sua cabeça tem essa... Pois é. Mas aqui eu convivo com ele, é quase mentira. Ele está aqui e está ligando pontos de força. Fico pensando, olhando, vendo os caderninhos, ele estava ligando pontos de força. E vocês vão ter um pedacinho das especulações, das inquietudes do Pompé nessa jornada arquitetônica. E que ele vai mostrar um pedaço, mas ele tem a obra. Eu acho que você não vai mostrar hoje. A sua obra não, só as especulações... Aquelas feitas de comunidade... sim, ainda fica para o próximo capítulo. Um pouco extenso, eu posso mostrar, mas é um pouco extenso. Mas, de qualquer maneira, a gente pode dar uma outra... É o laboratório de habitação do Unicamp, que trabalha em pré-moldados cerâmicos, fabricados pelas comunidades, pelos mutirões, e fazendo casas, escolas, grandes vãos. Porque é essa coisa, como é que você transita da pequena escala para a grande escala? Que é fácil você fazer... Não é fácil não, tudo tem dificuldade. Bom. Mas o trânsito entre as escalas é uma das coisas mais inquietantes, porque mudam a resistência dos materiais, mudam o peso das peças e toda a logística de transporte, montagem, vai mudando. Uma coisa é você pensar 50 vezes menor. Outra coisa é você pensar que um para um com outro comportamento. Então ele tem esse trânsito do mundo das esferas, do mundo cósmico e do mundo factual caótico. Ele consegue transitar. Cruz. Então é isso.